Seja bem-vindo ao meu canal, peço que clique no gostei e compartilhe, tá, gente? Seja bem-vindo. Todas as sextas eu estou fazendo live gratuita no meu canal, às 8 horas. Vou fazer um vídeo que me pediram, porque eu falei do Lázaro, né? Então agora me pediram para falar do Pedrinho Matador, né? O nome dele é Pedro Rodrigues Filho, que nasceu, deixa eu ver aqui, 17 de julho de 1954. Então vamos lá, o que até é interessante a gente estudar, ver o mapa da pessoa, ver o que a pessoa trouxe para a vida, né? Qual é a dinâmica desse rapaz, né? Então vamos lá. Eu observei no mapa dele que Saturno está em Escorpião, de frente para Marte. Já vou acrescentar aqui que ele nasceu, a alma do Pedrinho Rodrigues Filho, um Pedrinho, conhecido Pedrinho Matador, a alma dele é de Marte, na casa 2. Então ele tem uma alma de guerreiro. Então, se eu for explicar tudo o que é uma alma de guerreiro de Marte em Sagitário, está ligado à religião, à espiritualidade. Sagitário, todo mundo sabe que é a casa do pai e a casa dos netos, quando se tem neto. É a casa da verdade, do estudo superior, representa a mente. Quer ver? Quando eu pego o mapa, eu vejo o que a pessoa tem em Sagitário na casa 9 ou na casa 9. Ela pode dizer se ela atende a ter problemas mentais, como dilexia, Alzheimer, tudo isso. Então a mente dele foi muito afetada por Marte retrógrado, tá? Tanto na fala quanto a mente, porque a gente vê onde está o dispositor. Esse dispositor está na casa 2. Então aspectou a fala dele, a mente dele, que a alma dele é de Marte, aspectou o pai, porque Sagitário retém essa representação, ok? Para vocês entenderem. O Saturno dele nasceu em Escorpião na casa 1. Então o Saturno dele fecha a casa 1, fecha a casa 2 com Marte retrógrado, que é um maléfico. Fecha a casa 3 de irmão, que é irmãos e tios mais velhos. E fecha a casa que ele nasceu, a casa 4. Então, aí vocês contam que Saturno leva 32 anos para fazer um retorno. Eu fiz o mapa da progressão desse rapaz, porque eu queria entender bastante a dinâmica dele. Outra coisa que eu vou ver já no mapa dele falar, ele nasceu com Quiron na casa 3. Eu falei sobre Quiron na casa 3, uma pessoa chorosa entrou no meu WhatsApp, se lamentando porque eu falei de Quiron na casa 3 sobre a dinâmica do irmão. Aqui, ele tem Quiron na casa 3 em Capricórnio. O que Capricórnio representa? O ofício, o trabalho. Aquilo que a gente faz como rotina. Então você vai ver que a vida dele não foi de trabalho, do Pedrinho Matador. E é na casa 3 com o irmão. Qual foi a dinâmica que o Pedrinho Matador teve com os irmãos dele? Com os tios dele, com os primos dele. É só vocês verem isso. Mas tudo é fatalista? Não. O Saturno realmente fechou um karma bem longo da vida desse rapaz. Aqui a dinâmica não é pelo fato de Saturno ter cercado 4 casas, um quadrante. Saturno fechou um quadrante, que significa o início de vida. A casa de Áries é a casa do início, é o verão. O verão dele nasceu dentro do inverno. Para vocês entenderem o que a astrologia tem significado. Então, Escorpião, que é a casa de primavera, é uma casa de transformação, é uma casa moksha, ele nasceu com Saturno ali. Então, o Saturno, vamos botar, que nasceu dentro de uma casa distante, que é uma primavera, na casa de verão. A casa de início dele começou já com Saturno, com a libertação de Escorpião. Escorpião é ruim? Não. Saturno não. Saturno dá benefício de Escorpião. O problema aqui é a alma dele, que é retrógrada, faz um sextil com a casa 12, com Saturno, entendeu? Mostrando que a casa 12, você sabe o que é? Hospitais, presídio, manicômio, psiquiatria, estudo, terra distante. Então, o Saturno dele está numa terra distante. E principalmente numa casa de libertação, uma casa de transformação, que é o que Saturno rege em Escorpião. Mas ele traz benefício. O problema aqui é a alma dele. Nasceu retrógrado, é uma alma de guerreiro de outra vida. Ele foi um militar. Essas pessoas que têm essa alma, ela rege muito o Oriente Médio, Arábia Saudita, tá? Para vocês entenderem da onde vem esse espírito. Esse espírito já vem de terra de lutas. Lutas o quê? Lutas religiosas, é o que o Sagitário representa. Fé, verdade e religião. Isso aqui pode ter sido um lutador contra a fé, os dogmas, tanto que ele veio aprender o que é fé, que é amor, ao longo da vida, né? Passou muitos anos. A Quiron na casa dele é muito forte porque está por arma, tá ok? Faz oposição à mãe.
tá? Urano fazendo oposição a Quirón. Gente, é muito difícil. Só que quando é com Áries, na casa de Aquário, que Urano ou Quirón faz essa oposição, a pessoa tem uma dinâmica de sofrer muito, de quebrar osso, levar muito soco pela cara, soco da vida. E ele aqui apanhou muito da vida foi na questão profissional, tá? Na questão da carreira. Urano fez e faz essa oposição porque o Plutão neste momento está em cima da Quirón dele. Plutão está 25 e a Quirón dele é 25. E a Quirón dele está ativada. A Quirón do Pedrinho Matador está ativada, com Plutão em cima, tá bom? Fazendo oposição a Urano na casa 9. Casa 9 é a casa 9 dele é a casa, o dispositor é mãe. Então a gente já mostra o quê? A casa dele já veio fazendo oposição à mãe, a mãe poderia morrer de câncer, tá bom? As mulheres dessa família, da família ancestral dele, que a casa 9 é uma casa ancestral, para quem não sabe, né? Os outros pensam que ancestral é só Capricórnio. Capricórnio também é ancestral. Mas a casa 9 é a ancestralidade espiritual. Então esse Urano já vem mostrando o desafio dele, porque o Sol dele é em Câncer, tá bom? E o Sol continua fazendo essa oposição contra Quirón. Plutão está em cima da Quirón dele, fazendo oposição a Urano, que eu considero bem desafiador ainda, tá bom? Talvez a idade tenha melhorado. Essa configuração, ela ajuda bastante quando a gente tem um senso de espiritualidade. Eu atendi um rapaz que nasceu com Quirón em Aquário, fazendo oposição à casa 5 de Leão, e que era justamente o pai. Aqui a mãe fazia oposição ao pai, o pai fez oposição à mãe. A Quirón mostra isso no mapa dele, de irmãos, de primos e de vizinhos. E contra a autoridade, vamos dizer até política, né? Porque o Capricórnio representa políticos antigos, pessoas de idade. O que eu vi assim, eu vou botar aqui para vocês entenderem, trabalhando no mapa desse rapaz, o Pedrinho, o que eu achei de interessante é que ele é 13, né? Eu achei muito interessante aqui, é que dia 13 de outubro de 2019, ele entrou num arcano muito positivo. 13 de outubro de 2019. Ele entrou num arcano muito bom, tá? Que é o arcano 38, que vai para um 11, que é onde você busca uma consciência espiritual maior. Vai para um 12, onde ele vai ter amigos e parcerias. É um arcano que traz reconhecimento, tá? Traz outras pessoas para te apoiar. É legal esse arcano que ele entrou. Eu vi o nome dele assim, ele não teve arcanos realmente que favoreceram a vida dele, né? Porque às vezes a gente nasce no dia, mas os pais às vezes escolhem, né? Eu vejo pessoas que escolhem nome para filho e desafiador, né? Mas a dinâmica dele aqui não é tanto no nome, mas sim no Saturno ter fechado um quadrante da vida dele, ou seja, praticamente é mais de uma década fechado. Eu vi uma configuração dessa com Nelson Mandela, tá? Essa configuração. Mandela tinha uma configuração parecida, só que o Saturno dele estava no alto do céu fechando um quadrante também. Ele ficou 27 anos, né? Alguma coisinha. Então, é a mesma coisa desse rapaz, só que existe uma oposição dele muito grande de Quirón e Plutão está em cima dessa Quirón. Agora vamos ver o que progrediu. Só para acrescentar, pegando a linha da meada, o Arcano 7, o ano passado, ele está ainda no Arcano 7, que ele vai buscar valores espirituais, tá? Esse rapaz. Um valor de consciência. E o ano que vem, esse mês agora, se não me engano, agora em julho, dia 17, ele faz aniversário e vai para o Arcano 8. Vai trazer uma evidência, um poder melhor para ele, tá? Agora, quando for em 2024, agora grave bem, 2024, ele entrará no Arcano 13, que poderá ele perder alguma coisa, ou a vida dele ser cefada, ou tirar mais alguém, mais membro da família dele, que ele já passou também, já fez muita gente chorar, né? Mas ele também pode chorar por alguma coisa aí, ou perder alguma coisa. É um arcano que não traz proteção. Você vê que esse tal de Miranda, ele está no 8.5 e tirou a evidência dele para a carreira. Então, esse Pedro Rodrigues Filho, ele está no arcano bom, eu considero um arcano positivo. Agora vamos lá ver o que progrediu na vida dele, né? O desafio da vida dele foi, ele passou pela progressão do Sol em Câncer, entendeu? Ele passou por um quadrante todo desse Sol, teve em Leão, agora o Sol dele está em Virgem, na casa 11. Então vai trazer bastante público. O que não favorece é a Vênus dele, que progrediu, está em
está no caso em Virgem, mas está na casa 11, então ela vai trazer trabalho, talvez alguma coisa que ele venha fazer uma reciclagem na vida dele. A Vênus em Virgem, ela não favorece relacionamentos, entendeu? E ele nasceu com a Vênus já em Virgem mesmo, então ela progrediu, ela está agora em Escorpião, tá bom? A Vênus está na casa 1 dele, o que melhora assim para ele. O Saturno dele progrediu muito pouco, no caso o Saturno dele teve muitos anos retrógrado, tá? Muitos anos parado o Saturno dele. O Saturno dele começou a andar, vamos dizer assim, há 8 anos atrás. Então agora está 7 e 7. Então a vida dele começou, vamos dizer, a andar. Outra coisa que eu vi, vamos dizer, o Sol dele está fechando o ciclo. Ele está fechando o ciclo da vida dele, tá? O ciclo da vida dele está se fechando com esse Sol em Virgem. Ele saiu para fechar um ciclo de muito tempo demorado. Ele vai por Sol em Libra, por meio do céu, que poderá... no caso, ele não tem mais membros assim, mas o Sol em Libra, os outros falam que traz uma certa decadência. O Sol em Libra vai estar na casa 12, mas pegando a casa 10 dele. E que vai trazer, não digo reconhecimento, mas fala-se, ele vai, digamos, com o tempo, principalmente quando esse Sol está 29, que a gente chama ponto de Gandanta, ponto de finalização, é um ponto de fim de ciclo, está 29 o Sol dele. Então daqui, eu vou botar aí, daqui um ano e meio, ele vai fechar esse ciclo. Talvez ele vai se distanciar da vida pública. Por enquanto, esse arcano que ele está, que é o 38, vai trazer reconhecimento para ele. A Quirón dele também regrediu nas dores do passado dele, que nasceu fazendo muita oposição, no caso, a Urano, né? Ela nasceu no mesmo grau, tá, gente? Só para vocês terem noção, o Urano dele nasceu no mesmo grau que a Quirón. Então, a oposição dele com a questão de irmãos, trabalho, pessoas mais idosas, da família e com um tio, foi muito forte em relação à mãe dele e às mulheres da família dele. O Urano dele não está fechando, não é que está fechando, está 26, está bem amadurecido esse Urano dele, não faz aspecto com ninguém, mas assim, o Plutão dele, ele está em aspecto com Marte, tá? O Plutão dele, daqui uns anos, ele vai fazer o mesmo aspecto com Marte em Sagitário, tá bom? Que será, digamos assim, 1, 2, 3, 4, 5, um quincúcio, né? Eu não vou dizer necessariamente que é ruim, mas ele poderá ser abatido por algum tipo... Plutão, quando olha para Marte, a gente tem que ter cuidado. Lembra que eu falei de Lázaro? Quando Plutão, o Marte dele, fosse olhar para o Plutão dele? Então, daqui é o mapa de progressão. Então, o Plutão dele está a 25 e o Marte dele nasceu a 26. Então, quando esse Plutão fizer a mesma configuração, vai aspectar a alma do Pedrinho Matador. Vai aspectar. E tem alguma coisa a ver com a autoridade, com a lei, com reconhecimento. Pode ser também uma doença, né? Como alguma coisa ligada ao estômago. O Plutão rege muito reto, né? A gente sabe disso, como coisas ligadas ao reto, mas aqui será, se for doença, será alguma coisa com o estômago, tá? Doença. Mas eu não considero uma configuração Plutão fazendo oposição a Marte. Principalmente porque Marte é a alma dele, tá? É uma oposição desafiadora, vamos dizer assim. Mas aqui o Marte dele também está progredido, está numa casa em que ele vai começar a receber os ofícios, digamos assim. Talvez ele receba algum benefício do governo, por incrível que pareça, tá, gente? Porque o Marte dele está na casa de Capricórnio. E a gente sabe que Saturno é um Graha maléfico e Marte se sente muito bem nesta casa. É uma energia muito... A alma dele está numa casa de terra, uma casa fixa, uma casa de libertação, uma casa em que ele pode reatar, digamos assim, os laços com a parte ancestral dele. Vamos dizer que ele vai visitar parente, vai ter um laço mais ancestral. A roda da fortuna dele está a 0 grau de Aquário, que vai trazer, desculpe, 0 grau de Sagitário, aproximando da alma dele, que significa dinheiro. Significa alguma coisa ligada à parte econômica dele vai melhorar. O ascendente dele, o Marte está na casa 1 dele, ou seja, a alma dele, para vocês entenderem, nasceu retrógrado. Agora ela está no movimento, já há algum tempo, ela entrou no movimento direto. Então, tudo aquilo que aspectava numa casa de fogo, que a gente sabe que Marte retrógrado numa casa de Leão, de Sagitário ou de Áries, é perigoso, tá? Então, ele agora está numa casa em movimento direto, já há algum tempinho, tá? Entrou numa casa fixa, onde ele vai criar uma certa estabilidade
Eu não digo tanto emocional, porque não é típico de Marte trazer estabilidade emocional, mas Marte em Capricórnio, na progressão, vai trazer algum recurso para a vida dele. O desafio aqui é Quirón, está em cima de Quirón, né, que eu falei, no ascendente. Ele pode passar por algum processo, talvez cirúrgico, ou já passou por algum processo muito de dores físicas, né? Porque a Quirón dele, na progressão, está 23, junto com Saturno e Urano, entendeu? Então, embora o Urano está bem distante, né, mas faz uma certa oposição ainda. Talvez ele venha perder alguém da família. É difícil, gente. O que eu achei difícil no mapa dele não é Saturno ter fechado um quadrante da vida dele, como fechou de Nelson Mandela. Mas foi a Quirón nascer fazendo oposição à casa 9. Tá bom? Para vocês entenderem, tá bom? Gratidão e namastê.